Olá pessoal, eu estarei fazendo um breve resumo da aula de ontem. Iniciamos aí a matéria escatologia, nossa última matéria do nosso curso básico em teologia, estamos na reta final e nós abordamos essa matéria. Nós falamos no livro de vocês, esse livro, que é o livro de escatologia, na página 68, fizemos uma breve introdução sobre essa matéria escatologia. Eu não irei comentar o capítulo 1, 2 e 3. Farei uma síntese, uma introdução do capítulo 1, porém o 2 e o 3 eu não comentarei, tá bom? É um assunto que não abordaremos agora, nesse momento, que fala sobre João escrevendo às 7 igrejas da Ásia. Eu partirei do capítulo 4 e do capítulo 5 em diante, que é, na realidade, o nosso objeto de estudo. Bom, quando olhamos lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar João escrevendo assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando nós olhamos esse tema, escatologia, muitas pessoas ficam até preocupadas, né? Poxa, estudar escatologia, essa é uma dificuldade muito grande, mas observe que João está dizendo no texto, a Bíblia está dizendo que é uma revelação de Jesus. Então, não é nada oculto, é algo que já foi revelado. O que precisa é entendermos os pontos importantes cronológicos dos acontecimentos citados no livro de Apocalipse. É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse primeiro momento, eu não quero que vocês interprete o livro buscando uma revelação, fazendo uma exegese dele, extraindo, tirando para fora essas revelações. Não, nós vamos fazer uma leitura literal, nós vamos ver o que o texto, o que o livro fala, o que João está nos trazendo com base nas revelações encontradas em Apocalipse, tá bom? Então é uma revelação. 3 coisas importantes nós temos que ter no coração quando vamos estudar o livro de Apocalipse. Primeiro, no versículo de número 3 do capítulo 1, olha o que o João está dizendo aqui. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Observe que são 3 coisas: ler, ouvir e guardar. Se você entender que, para compreender o livro de Apocalipse, você tem que ler, ouvir e guardar, você vai compreender essa matéria sem nenhum problema, tá certo? Então, no livro, na página 68, nós temos aqui uma introdução sobre o livro, sobre escatologia. A palavra escatologia tem origem em 2 termos gregos: eschatos, que significa últimos, e logos, estudo. Então, nós temos aqui um termo cognato, que é escata, tá? Que significa últimas coisas. Então, daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Tá certo? O contexto disso, nós vamos ver que após a morte do imperador Nero, Domiciano assume o império em Roma. E ele, lá em Éfeso, estava o apóstolo João pastoreando a igreja de Éfeso, a última voz apostólica na terra. Então ele manda pegar João, joga-o na ilha de Patmos com o objetivo de cessar a voz apostólica, até porque João era o último apóstolo, como já falei. Então é nesse contexto. Você olha o capítulo de número 1, no versículo de número 10, você vai ver João falando: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia-os. Observe que João é chamado até o céu, para que ele pudesse entender as visões mostradas por Deus. Então, para que você possa compreender melhor o livro de Apocalipse, essa introdução é muito importante, porque nós vamos entrar dentro de um cenário, nós vamos entrar dentro de um lugar, de um ambiente, onde essas revelações estarão acontecendo, tá bom? E eu quero que você, no seu livro, na página 68, você com a sua caneta marca-texto aí, vá grifando também quem são as pessoas que estão neste ambiente. Quais são os móveis, o que é que faz parte de toda essa cinemática que João está presente e ele, nesse lugar, começa a ter as revelações. Tá certo? No capítulo 4, então, nós iremos ver sobre isso, tá bom? Eu quero que você leia o capítulo 4 e aí você, em casa,
né, com o seu livro, vai pontear aí. Grife, as pessoas, tá? Lá nós vamos encontrar um homem assentado num trono, um grande trono colocado no céu. Nós temos alguém sentado com aparência de jaspe, esmeralda, com um arco sobre ele. E nós vamos ver também nesse livro, nesse capítulo 4, 24 tronos, cadeiras, que haviam 24 anciãos sentados com vestiduras brancas, com coroa na cabeça. E depois também estará surgindo ali 4 animais. Um tem a semelhança do leão, o outro é de um bezerro, outro a semelhança de um homem e o quarto a semelhança de uma águia. Isso nos reporta aos evangelhos. Lembram quando Mateus apresenta Jesus aos judeus? Ele apresenta ele como um leão, com a realeza. Marcos, escrevendo aos romanos, apresenta Jesus como o boi, o bezerro, aquele que tem a força, mas é um servo humilde. Quando olhamos também o livro de Lucas, escrevendo aos gregos, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, como aquele que tem a perfeição que os gregos tanto buscavam. Quando olhamos então agora também o livro de João, que escreveu a igreja, ele apresenta o lado divino de Jesus. Águia voando, o expansionismo do evangelho, o crescimento do evangelho. É isso que esses animais representam aqui nessa leitura, tá certo? Então, no capítulo 4, nós vamos ver o ambiente onde João estava quando ele recebe as visões de Apocalipse. E no capítulo 5, então já na página 69 do seu livro, você vai ver João falando sobre os 7 selos. Ele começa falando no capítulo 5 do livro de Apocalipse da seguinte forma: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Tá? Então é nesse ambiente, no céu, onde tinha um trono com um homem sentado, tá? A presença do próprio Deus, com aqueles anciãos, com aqueles animais, com os 7 espíritos de Deus que alumiavam diante do trono. João começa a ter a visão de um rolo selado com 7 selos. E aí João, no capítulo 5, você vai ver que ele fica angustiado, porque o texto fala que não existe no céu, na terra, nem debaixo da terra, alguém que possa desatar os selos. Mas alguém diz para João, no capítulo 5, pare de chorar, não se preocupe, aqui está o leão da tribo de Judá, a estrela do amanhã, aquele que foi morto e é capaz de desatar os 7 selos, certo? E nós vamos ver no capítulo 5 aí, todo o desenrolar de uma história, e é isso que eu quero que vocês compreendam nesse primeiro momento. Leia o capítulo 4 com esta visão, leia o capítulo 5 com esta visão, e entenda que esses 2 capítulos preparam um ambiente para que, a partir do capítulo 6, onde João agora vai falar sobre a abertura do primeiro selo, tá bom? Isso é muito importante para que você possa compreender o livro de Apocalipse. Como eu disse, é uma revelação. Você só tem que entender e compreender como estudar essa revelação, tá certo? Capítulo 6 ele vai falar: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E aí ele começa a ver os cavalos, o cavalo branco, né? Ele começa também a ver o cavalo vermelho, ele começa a ver também o cavalo preto, o cavalo amarelo, e aí o texto vai desenrolando toda essa história sobre a abertura do primeiro selo, tá certo? E nós vamos ver o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo. Nós temos aqui João vendo debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus, tá certo? E aí você vai ver uma palavra de Deus para esses homens que diziam: até quando, grande e poderoso dominador, tu não julgarás o nosso sangue inocente? E aí o versículo de número 11 diz: E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí, no versículo 12 do capítulo 6, nós vamos ter o 6º selo sendo aberto. O que nós encontraremos aqui? Os 144 mil, aqueles que foram assinalados. E eu disse em sala de aula que do número 12 é um múltiplo. Se você pegar, você vai ler o capítulo 7, do versículo 4 e diante, são 12 mil de cada tribo, são 12 tribos.
12 vezes 12 mil dá 144 mil. Se você dividir agora por 12, vai cair no número 12, porque é isso que está sendo tratado aqui, um múltiplo. Aí você pega os 144 mil e multiplica ele também por 12, você vai ver, na matemática você vai encontrar aqui um total de 1.728 pessoas. Então você vai multiplicando. Se você dividir esse número total de 1.700.000 por 12 ou por 144 mil, vai voltar a 12 de novo. E essa é a matemática. Então, nós não temos somente 144 mil salvos. Nós temos aí uma multidão de milhares e de milhões que o texto está falando aqui. Tá certo? Nós veremos também aqui, então, a abertura do sétimo selo, tá certo? E a abertura do sétimo selo já vai ser tocada a 7 trombetas. E isso nós trataremos aqui na próxima aula, que nós teremos em sala também. Então você que não foi, faça uma revisão aí, né? Perdão, tem acesso ao conteúdo aplicado em sala. E você que foi, faça uma revisão e com certeza você compreenderá. Mas digo mais uma vez, faça uma leitura literal. Não busque revelação, interpretação, não busque querer algum tipo de eu preciso ter uma revelação. Nada disso, você não vai compreender. Já é uma revelação. Você só tem que compreender toda essa estrutura cronológica para que você entenda o livro de Apocalipse. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Tá bom? Eu estarei iniciando na aula que vem, já na primeira trombeta que é tocada, tá bom? No sétimo selo. Observem que abriu um parêntese no sétimo selo. O que vem agora? 7 trombetas. E aí nós trataremos disso na próxima aula. Deus te abençoe. Espero você em sala para edificação na presença de Jesus através do estudo da sua palavra. Forte abraço.